Olá! Hoje vamos falar sobre a fórmula de Euler, né? Esse nome aqui, eu como um alemão, eu pronuncio ele como Euler. Euler é a pronúncia certa, né? Porque eu sou alemão e eu sei como pronunciar nomes alemães. Então, é Euler e tem uma seção no Moisés quadro, na seção 5.9, sobre o mesmo que eu discuto aqui. E isso basicamente, se vocês querem um interlúdio, né? Porque na próxima aula a gente vai falar sobre a transformada de Fourier. Na última aula a gente falou da análise de Fourier. Se a gente vai da análise de Fourier para a transformada de Fourier, a gente vai precisar a fórmula de Euler. O número de Euler, vocês conhecem, ela é 2.71828 e nas suas aulas do cálculo, vocês na verdade deduziram esse valor ou vocês mostraram de onde chega esse valor. Eu não sei como vocês introduziram exatamente, mas vocês devem conhecer esse número de Euler. Agora, esse número de Euler é extremamente popular entre cientistas. E tem um monte de razões para isso. Por exemplo, biólogos gostam do número de Euler por causa da fórmula de crescimento populacional, né? Que é uma função exponencial. Aqui, E elevado a R vezes T. E vocês já devem conhecer essa fórmula, e se não é tão relevante aqui o detalhe o que essa fórmula é. Mas vocês sabem também, pelo menos teoricamente, desses dias de Covid, que, por exemplo, o jeito como uma pandemia se populiza, vocês entendem, quando uma doença, o número dos casos aumenta, isso também é um crescimento exponencial, e se vocês querem descrever isso formalmente, vocês vão precisar o número de Euler e sempre nessa forma exponencial. Matemáticos gostam muito também do número de Euler, independente das aplicações, né? Uma das identidades mais legais que tem na matemática é essa aqui, que é o número de Euler elevado a Iπ, e I é um número imaginário, e π é igual a menos 1. E assim você pode conectar todos os números de maior importância da matemática. Eu estou escrevendo aqui, pessoas preguiçosas amam Euler. Por quê? Porque é extremamente fácil derivar ou integrar fórmulas de Euler, porque a função é a função mesmo. A derivada de e elevado a x e e elevado a x. E, na verdade, isso é um jeito de raciocinar a existência do número de Euler. Quando vocês derivam algo que não é mais e elevado a x, mas e elevado a x, isso também é a mesma coisa, é extremamente fácil derivar ou integrar. Eu sei que às vezes tem alunos que têm um integral sobre uma exponencial dessa forma e começam a fazer substituição e dessas coisas. Não fazem isso. Vocês só vão criar trabalho, porque tudo como número de Euler, pelo menos no início, se não tem muitas outras funções internas, é bem fácil. Físicos amam Euler por razões óbvias, porque sempre quando a gente tem uma equação diferencial, a solução normalmente é relacionada a e elevado a x, mas a gente não vai entrar nesse tópico. Mas, obviamente, isso é conectado com o fato que crescimentos exponenciais existem muito na natureza e por causa disso esse número
é extremamente importante. Mas a gente também não só ama E, a gente também ama outras coisas. Por exemplo, amamos seno e cosseno. Seno e cosseno são funções de muito uso, né? Por exemplo, no seu ouvido, eu discuti isso na última aula. Você, na verdade, tem o seu drum, né? Não sei como se chama em português, essa coisa que vibra dentro do seu ouvido. E isso, obviamente, vibra em formas de seno e cosseno, né? Na verdade, o nosso corpo está cheio de osciladores harmônicos, né? Na visão e em muitos outros lugares. Nanotecnologistas, e uma parte dos estudantes dessa matéria devem ser nanotecnologistas, amam também seno e cosseno, porque moléculas e outras entidades na escala de nano se comportam como osciladores harmônicos. Tá? Por exemplo, se você usa um AFM, um Atomic Force Microscope, que é algo que nanotecnologistas gostam, isso também, obviamente, é nada mais do que algo como oscilador, uma força. Quando você tem uma força de Hooke que você precisa para usar essa coisa, você tem um oscilador harmônico. Osciladores harmônicos, basicamente, quando você tem conexões moleculares, tudo é um oscilador harmônico. Físicos amam seno e cosseno porque, por exemplo, luz e som se propagam, né, em ondas. E, finalmente, eletricistas amam seno e cosseno, porque corrente accelerating current segue também de uma função de um seno ou um cosseno, dependendo da fase dele. Isso motiva a gente, e a gente quer, basicamente, casar essas duas funções, seno e cosseno, com essa forma exponencial. Isso vocês já fizeram na disciplina de cálculo, mas a gente vai lembrar vocês agora disso. Vocês teoricamente escutaram isso no cálculo e depois escutaram na física 3 para os nanotecnologistas ou no eletromagnetismo e óptica para os biofísicos, é alguém extremamente relevante para certos tipos de circuitos elétricos. Então, vamos tentar agora casar essas duas coisas. A gente não vai fazer, vocês, na verdade, já fizeram isso em algum momento. E isso se chama a fórmula de Euler, que E elevado I x é igual a cosseno x mais I seno x. E I é um número imaginário, e a única coisa que é importante sobre o número imaginário é que I quadrada é igual a menos 1, né? E x é algum valor. Então, isso é uma maneira, na verdade, como você pode anotar qualquer número complexo, né? Qualquer número complexo, A mais I, B, você consegue escrever como alguma amplitude E elevado I x. E se você olha para essa fórmula de Euler, você vai conseguir deduzir como você agora pode escrever qualquer número complexo nessa forma aqui. Mas a prova para isso vocês têm nas suas notas de aula de cálculo, e essa aula e a minha disciplina agora não vai se mais comportar demais com isso, mas isso é algo que vocês podem achar também facilmente em muitos livros online, no YouTube, em muitos lugares. Agora podemos entender facilmente que, obviamente, se a gente muda o sinal aqui, e a gente escreve E elevado menos IX, isso seria cosseno x menos I seno x, em vez desse mais aqui. Porque o cosseno é uma função
simétrica, né? O cosseno de x é igual a cosseno menos x e x é igual a isso. E o seno é uma função antissimétrica. Ok. Isso vai ajudar a gente bastante, porque podemos usar essa fórmula agora para escrever as nossas ondas com o número de Euler. Então, como fazer isso? Você agora pode ter e elevado a x, que seria cosseno x mais i seno x. E elevado a menos ix seria cosseno x menos i seno x. E assim, e elevado a x mais e elevado a menos ix tem que ser 2 cosseno x. Então, você tem um método para escrever o cosseno em termos de funções baseado no número de Euler. Seria isso, cosseno x é igual a e elevado a ix mais e elevado a menos ix dividido por 2. Da mesma maneira, você pode escrever o seno, porque se você pega e elevado a ix menos e elevado a menos ix, você tem 2i seno x. Significa que seno x é igual a e elevado a ix menos e elevado a menos ix dividido por 2i. E não se esquecem esse 2 e não se esquecem esse i, que é algo que acontece muitas vezes. Ok. Isso vai fazer possível agora que a gente escreve a nossa fórmula de Fourier em termos de exponencial. E isso a gente vai fazer na próxima aula.